Bom, galera, hoje nós vamos ter uma conversa muito importante sobre um conceito bacana demais na química, que é mol. É um conceito que muitas vezes é falado e poucas vezes é explicado, a gente acaba passando por cima, embolando, deixando pra lá. Você fica dizendo o que é mol, mas na verdade não sabe o que é mol. E eu sei de uma coisa, você tá preparado para essa conversa? Então, ó, papo de hoje, vamos entender o que é mol de uma vez por todas. Se não tá inscrito, se inscreve logo, bota logo seu curtir para não esquecer. Mas vamos fazer o seguinte, se você não botar o curtir agora, sem pró, na hora que você estiver vendo e que você entender, porra, mol é isso, entendi. Aí vale o seu like, você bota o seu curtir. Bora trabalhar, bora! Vamos, que hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! Bom, gente, quantas e quantas vezes a gente usa esse conceito mol na química? O que é mol para você? Mol é massa, mol é volume. Se há um mol, tem 22,4 litros. Um mol de água tem 18 gramas. Gente, o que é um mol, na verdade? Vamos fazer uma coisa? Toda vida, olhe para a minha lousa, que vocês pensarem em um mol, a partir de hoje, vocês vão pensar que um mol é um conjunto de coisas. Sabe o que é que eu costumo dizer e que fica fácil de vocês entenderem? Um mol é a mesma ideia de quando você fala uma centena, uma dezena, uma dúzia. Quando você diz eu tenho uma dúzia, eu tenho um conjunto que tem 12 unidades. Eu tenho uma dezena, eu tenho um conjunto que tem 10 unidades. Quando eu digo, eu tenho uma centena, eu tenho um conjunto que tem 100 unidades. Eu tenho um milhar, eu tenho um conjunto que tem 1000 unidades. E eu tenho um mol, eu tenho um conjunto que tem 6,02 vezes 10 a 23 unidades daquela coisa a qual eu estou me referindo. Michel, começou a complicar. Começou o quê, pelo amor de Deus? Olha só. Se eu dissesse para vocês que eu tenho um mol de elefantes, quantos elefantes eu tenho? 6,02 vezes 10 elevado a 23 elefantes. E se eu dissesse qual é a massa? Eu ia ver quanto é a massa de um elefante e eu ia ver a massa do conjunto. Eu ia pegar a massa de um elefante e multiplicar pela quantidade que eu tenho. É assim que eu calculo a massa de um mol, é só isso. Então vem comigo aqui, olha só, entendeu já o que é um mol? Se eu dissesse, eu tenho um mol de grãos de areia, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 grãos de areia. Então o mol é um conjunto que me diz que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 qualquer coisa. Nessa aula, a gente vai só treinar o que é mol. Em aulas posteriores, a gente vai ver como calcular a massa, qual é a relação. Mas hoje, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa, o que é o mol. Então, o mol é um conjunto. Então, vocês imaginem que eu diga assim, ó, a água, ela pesa 18 gramas para cada mol. Vamos ler o que é isso? 18 gramas é a massa de quê? De um mol. O que é um mol? É um conjunto. É um conjunto de quantas moléculas de água? 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que é que isso significa? Que 18 gramas é a massa de 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Então, quando vem tantos gramas por mol, eu estou dizendo que a massa daquele conjunto é aquela unidade lá, 18, 30, a massa que ele der. Já pensou se ele disser assim, ó, o volume do oxigênio nas CNTP é igual a 22,4 litros por mol. Como é bom a gente aprender a ler a química, a ler. Aí na hora da prova você vai rir, o sorriso vai vir fácil para você. O que é que isso aqui significa? Vamos ganhar um espaço. Vamos ver com calma. Ele está dizendo que o volume de oxigênio nas CNTP, temperatura das CNTP, não esquecer, é 0 graus Celsius. Tem gente que confunde e coloca 25. 25 é condição ambiente, CNTP é 0. E a pressão é 1 atm.
Beleza. Vamos ler isso aqui. 22,4 litros por mol. Quer dizer que se eu tiver 1 mol de quê? Do oxigênio. Ele não está falando? 1 mol do oxigênio, eu tenho 22,4 litros. Foi isso que ele falou. 1 mol desse oxigênio ocupa 22,4 litros. Eu tenho 22,4 litros para cada 1 mol. Mas, gente, o que é 1 mol? É um conjunto, não é um conjunto? Então, se eu sei que 1 mol do gás oxigênio ocupa 22,4, o que é que significa 1 mol? Que eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. Elas juntas, esse conjunto todo, ocupa um volume de 22,4 litros. Se eu quiser saber o volume ocupado por uma molécula, em comparação, se eu quiser saber o volume de uma molécula, vai ser V. Aí vai ficar o volume de uma molécula, é o volume do conjunto todo, dividido pelo número de moléculas que eu tenho no conjunto. Conseguimos entender o que é? Você vê, porra, isso é tão fácil. Tu já pensou se o cara chega na prova e diz assim, qual é a massa de uma molécula de água? Em gramas. Eu quero a massa de uma molécula de água em gramas. Aí lá vai você agora brincando. Ele não pediu isso? Você sabe que para a água, ela pesa 18 gramas por mol. Então o conjunto de água, as moléculas todas, aquele conjunto que a gente já sabe, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, isso aqui pesa 18 gramas. Se eu quiser a massa só de uma molécula, nada mais é do que M, onde essa massa vai ser a massa do conjunto, dividido pelo número de moléculas que eu tenho nesse conjunto. Então isso daqui é a massa de uma molécula. Deu para entender o que é mol? Então vamos resumir aqui. Mol é um conjunto de unidades e ele me disse que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, qualquer coisa. É uma maneira de quantificar o conjunto. Então, coisa que eu ver agora, mol é um conjunto. Esse conjunto tem quantas coisas? 6,02 vezes 10 a 23, daquilo a que eu estou me referindo. 1 mol de cavalos, 6,02 vezes 10 a 23 cavalos. Uma última coisa para essa aula ficar completa e o sorriso vir no nosso rosto. Uma coisa que eu acho importantíssima. Gente, se eu dissesse para vocês que eu tenho 2 mols de glicose, que é C6H12O6. O que é a glicose? A glicose ela não é um átomo. Então, quando eu boto 2 mols de glicose, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 2 mols de moléculas. Então, eu tenho 2 conjuntos de molécula. Quanto é que tem dentro de um conjunto? 6,02 vezes 10 a 23. Então, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Vejam que é diferente eu dizer mols de moléculas e moléculas. Quando eu falo mols de moléculas, são conjuntos de moléculas. Quando eu falo moléculas, são unidades. É que nem quando eu digo, eu tenho 2 dúzias de moléculas. 2 dúzias são 2 conjuntos de 12 moléculas. Eu tenho 24 moléculas. Então, quando a gente vai ler, vocês vão me prometer que vão ler com atenção. Quando eu falo, eu tenho 1 mol, eu tenho um conjunto. Eu tenho tantas moléculas, eu tenho tantas unidades. E um conjunto, ele tem várias unidades. Com calma, isso vai solidificando, você vai dizendo, pô, isso é fácil. E é. Olha só uma outra coisa que eu acho que é bem legal, ainda nesse contexto aqui. Se eu tenho 2 mols de glicose, quantos mols de átomos? Porque a molécula, ela tem vários átomos. Aí sabe o que é que vocês vão fazer? Assim, ó. 6 mais 12, 18. 18 mais 6, 24. Então, em uma glicose, em uma unidade, eu tenho 24 átomos. Então, a quantidade de átomos é 24 vezes a quantidade de moléculas. Se eu tenho uma molécula, 24 átomos. Se eu tenho um conjunto de moléculas, eu vou ter 24 conjuntos de átomos. Se eu tenho 2 mols de moléculas, 2 conjuntos de moléculas, eu vou ter 2 vezes 24, 48
conjuntos de átomos. Então, se eu tenho 2 mols de moléculas, eu vou ter 48 mols de átomos. Ó, 24 vezes 2. Um conjunto de molécula tem vários conjuntos de átomos. A gente está começando a entender? Pois faça um favor para mim. Quanto é que eu tenho de mols de carbono, de conjuntos de carbono? Se eu tenho 2 conjuntos de glicose, cada glicose tem 6 carbonos. Uma glicose, 6 carbonos. 2 conjuntos de glicose, ó, 1, 6. 2, 12 conjuntos de carbonos. 2 mols de carbonos. Para a coisa não ficar tensa e a gente ficar sempre feliz, lembrem que na hora que você for ler a questão, você olha, ele está querendo quantos carbonos ou quantos mols? Se ele perguntar quantos mols, é quantos conjuntos. Se ele perguntar quantos carbonos, é quantas unidades. Aí você lembra que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Se eu tenho 12 mols, eu tenho 12 vezes 6,02 vezes 10 a 23 carbonos. Aí você vai dizer, Michel, eu não tenho certeza que eu entendi. Eu vou colocar um exemplo final e a gente finaliza essa parada de mol. Olha só, vou tirar isso daqui, vou revisar. Imaginem que eu diga assim, opa, a substância que eu tenho agora é o álcool. Eu tenho o C2H6O. E eu digo, gente, eu tenho 4 mols de C2H6O. Vamos ler? Juntos, me prometam. 4 mols, 4 conjuntos de C2H6O. São 4 conjuntos de moléculas. Então eu tenho 4 mols de moléculas. Bom, tá ficando firme. Se eu tenho 4 mols de moléculas, quantas moléculas eu tenho? Em um conjunto tem 6,02 vezes 10 a 23. Em 4 conjuntos eu tenho 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então uma coisa, gente, é perguntar quantos mols. Mol é conjunto. Outra coisa é quantas moléculas. Molécula é unidade. É só não confundir. Se eu disser eu tenho 2 mols, quer dizer que eu tenho 2 conjuntos, eu tenho 12,04 vezes 10 a 23 unidades. Agora vamos para átomos. Quantos átomos eu tenho aqui em uma molécula? 2 mais 6, 8. 8 mais 1, 9. Então, em uma molécula, eu tenho 9 átomos. Cada conjunto de molécula vai ter 9 conjuntos de átomos. Uma molécula, 9 átomos. Se eu tenho 4, se 1 tem 9, 4 vezes 36. Então eu posso dizer que aqui eu tenho 36 mols de átomos. Não é para decorar, para entender. Pô, se uma molécula ela tem 9 átomos, se eu tenho 4, eu tenho 36. É que nem se eu dissesse, ó, água, H2O, quantos átomos tu tem? 3. Se eu tiver 2 dúzias de águas, eu tenho 2 dúzias, 24 moléculas de água. Quantos átomos? Se em uma molécula eu tenho 3, em 2 dúzias, que são 24 moléculas, ó, eu vou ter 3 vezes 24. 3 vezes 24, 72 átomos. Então a ideia de dúzia e mol é a mesma. Se eu dissesse assim, ó, vou colocar aqui, firmou e terminou. Eu tenho 3 dúzias de água. Eu tenho 5 mols de água. Agora, sorriso no rosto, sorriso no rosto. 3 dúzias de água. Eu posso dizer que eu tenho 36 moléculas de água. Todo mundo concorda? 3 dúzias, 3 vezes 12. Quantos átomos eu tenho? Em uma água, eu tenho 3 átomos. Se eu tenho 36 moléculas de água, se uma água tem 3 átomos, 2 hidrogênios e um oxigênio, 36 vai ter X. 3 vezes 36 daria 3 vezes 30, mais 3 vezes 6, 108 átomos. Façam com calma. Pronto, aprendemos. A ideia é a mesma. 5 mols de água. Eu tenho 5 conjuntos. Cada conjunto, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se é de água, isso aqui é de moléculas. Então, se ele perguntar quantos mols, quantos conjuntos? Quantas águas, quantas unidades?
Então tá aqui. E quantos átomos eu vou ter? Se uma água eu tenho 3 átomos, 1 para 3. Se eu tenho 5 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, a quantidade de átomos é o triplo, porque em uma água eu tenho 3 átomos. Isso aqui daria 15 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Gente, isso é mol. Mol, então, é um conjunto. Toda vida que a gente perguntar quantos mols eu tenho, vocês vão botar na cabeça, quantos conjuntos eu tenho? Isso é fácil, dá para a gente entender. Isso se chama ler química. E eu vou fazer algumas aulas para a gente aprender a ler química, que a partir de agora vocês vão ficar bem seguros. Um beijo imenso no coração de vocês. Coloca o teu curtir se você entendeu, o teu like, pergunta o que você quiser. Beijo, a gente se vê muito breve em outro vídeo.